Eu só vou ao vivo para Brasília porque agora os senadores do PL, Rogério Marinho, Magno Malta e Carlos Portinho estão falando ao vivo. Vamos ouvir um trechinho. 30 pessoas com 4 mandatos de prisão e uma outra ação de busca e apreensão na sede do PL, na residência do presidente Valdemar da Costa Neto. Em relação ao primeiro objeto, a nossa preocupação é a mesma das ações anteriores. Hoje no Brasil, nós estamos observando uma situação que tem nos preocupado muito. Independente do mérito da ação dessa ou daquelas que antecederam esta ação, nós estamos verificando que o que era banal, o que era excepcional, está sendo banalizado. O princípio do juiz natural, da imparcialidade, da impessoalidade, o devido processo legal está sendo deixado de lado em nome da defesa da democracia. E isso fragiliza a democracia brasileira. Eu quero lembrar aos senhores, sem contextualizar e sem perda de tempo, que este processo atual, uma das principais peças, que é a delação do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, é colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria, ao final, aprisionado caso houvesse o pretenso golpe de Estado que ele alega existir nas investigações que ele faz. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. Nós tivemos recentemente no Brasil um episódio que chocou toda a sociedade brasileira, que foi o caso da Lava Jato, onde o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, declarou a suspeição de um juiz, porque por interceptações ilegais, pretensamente, não formalmente ilegais, se identificou um provável conluio entre os juízes e promotores de justiça que investigavam aquele caso. Um caso que toda a sociedade brasileira assistiu, onde houve delações, onde houve acordos de leniência, onde houve pessoas que confessaram crimes de desvio de recursos públicos, onde bilhões de reais foram devolvidos. E todos esses processos, essas ações estão sendo desmontadas em função de nulidade do processo. Então, até em defesa da democracia brasileira, é importante que nós tenhamos um processo isento. É importante colocar para vocês que nós reafirmamos que ninguém está acima da lei. Ninguém está. Nem eu, nem os senadores que aqui estão presentes, nem o presidente Lula, nem o ex-presidente Bolsonaro, nem tampouco o ministro Alexandre de Moraes. Mas a lei, a Constituição, o Estado de Direito, o devido processo legal, a forma adequada de se fazer uma investigação. Não é possível nós assistirmos uma investigação em que claramente aquele que é vítima, a pretensa vítima dessa ação, é quem conduz o inquérito. Não é possível nós imaginarmos que haverá imparcialidade nesse processo. E as ações espetaculares que estão se sucedendo mostram que há uma espécie de método. E isso é intolerável, porque isso fragiliza a democracia. Em relação ao segundo processo, a segunda ação contra o PL, talvez a gravidade seja do mesmo tamanho, da mesma dimensão. Nós estamos falando do partido que faz oposição ao atual governo. Nós estamos falando do equilíbrio, do vigor, da pujança da democracia no nosso país. Nós estamos falando do maior partido de oposição. Nós estamos falando de uma ação que justifica a atual ação de busca e apreensão, que foi o fato de que o PL contratou uma empresa especializada para subsidiar uma ação judicial onde questionava uma situação da justiça eleitoral. Ora, o direito de peticionar
É um direito assegurado na Constituição brasileira para qualquer cidadão ou qualquer instituição. Mas aquela ação, naquele momento, há um ano atrás, foi declarado litigância de má-fé e o partido foi condenado a pagar mais de 20 milhões de multas. Pois bem, aquela ação serviu de pretexto para uma busca e apreensão dentro de um PAD derivado de um inquérito que foi aberto em 2020 de milícias digitais, quer dizer, 4 anos atrás, para colocar uma tese de que as milícias digitais, mais o Partido Liberal, juntos, haveriam engendrado a tese de um golpe contra o Estado brasileiro. Então, é um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira, né? E vejam, por coincidência, o senador Humberto Costa, do PT, ingressa hoje com uma ação. Vocês estavam ouvindo o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, e ele estava tecendo ali a opinião deles, né? A estrutura de narrativa da oposição, de que existe uma perseguição política, uma perseguição do judiciário, e é interessante que ele recorre à mesma narrativa que recorria o PT lá atrás, para falar que havia uma perseguição da Lava Jato contra o partido. E ele diz que hoje essa perseguição é de Moraes contra a oposição. E aí eu queria